Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa aula 6.2 vai ser uma aula de revisão de conteúdos, pessoal. Mas quais conteúdos, professor? O conteúdo da aula passada foi o quê? Falamos sobre potência elétrica. Eu mostrei para vocês aquela relação lá da potência elétrica com a energia consumida, o tempo de consumo. Na aula passada a gente falou sobre aqueles conteúdos que envolviam a potência elétrica dos equipamentos, tá lembrando? Então assim, a nossa aula é aquela aula de revisão, resgatar conceitos. Tudo bem, pessoal? Manda na tela. Olha só, potência elétrica pode ser definido como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Ou seja, você vai relacionar potência com o trabalho desenvolvido, tá? Em relação ao tempo. Mas aí você tem que lembrar, pessoal, e eu disse isso na aula passada, olha só aqui, você tem que lembrar que trabalho é uma manifestação de energia, tá? Então, quando eu falo, o trabalho realizado para você deslocar uma carga num certo intervalo de tempo, você tem que lembrar que esse trabalho é uma forma de energia, requer energia, né? Você gasta energia para realizar um trabalho. Então, o trabalho dividido pelo tempo ali, ó, vai ser o quê? A sua potência, tudo bem? Vamos na tela? Para calcular a potência elétrica, vamos seguir a equação. E aí, agora eu estou relacionando a potência elétrica, P, com a corrente elétrica I, né, multiplicado pela tensão ou diferença de potencial U. Aí você vai ter essa equação aí, né, π. Então vai ser o quê? Potência igual a corrente vezes tensão elétrica. Sendo que a potência, você não pode esquecer que é em watts. A corrente elétrica, pessoal, amperes, tá? Não esquecer, amperes. E a diferença de potencial em volts, tudo bem? Então assim, uma das coisas que mais pega em física, que pode levar o aluno a se confundir, é as unidades. Então, vamos trabalhar com as unidades corretas. Potência em watts, corrente elétrica em amperes e diferença de potencial em volts. Continuando. Potência elétrica em circuitos elétricos. Os resistores são o quê? Dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente elétrica, transformam a energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é chamado de efeito Joule. E nesse caso, dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica. Aí ele tem o exemplo da lâmpada, né? Manda aqui no fundo, tem o exemplo da lâmpada ali, ó. No caso, a energia, né? A corrente elétrica passa pelo resistor, vai aquecer um filamentozinho da lâmpada aqui, ó, de tungstênio. Tá vendo na lâmpada aí que tem uma parte dentro dela que está incandescente, né? Tá brilhando muito? Então é exatamente um efeito visual da corrente elétrica. Está passando ali os elétrons, muitas colisões, vai desprender parte da energia na forma luminosa e vai desprender parte da energia, ó, aqui, na forma de calor. Tudo bem? Então por isso que essas lâmpadas vão aquecer. Quando ela desprender na forma de calor, ó, aqui, ó, efeito Joule. Tudo bem? Vamos na tela. Então, as equações para a potência elétrica é a multiplicação ou produto da corrente, né, pela diferença de potencial. Mas aí você lembra que da primeira lei de Ohm, a diferença de potencial é a multiplicação da resistência elétrica pela corrente elétrica, ok? Logo, eu também posso expressar a potência elétrica dessa forma. Potência elétrica é igual a resistência elétrica multiplicada pelo quadrado da corrente elétrica. As unidades se conservam aqui, ó, potência em watts, resistência elétrica em ohms, parece uma ferradura, e a corrente elétrica em amperes. Aí, eu também posso reescrever a equação da potência como potência é igual ao quadrado do potencial, a diferença de potencial, dividido pela resistência R. Quais são as unidades nesse caso aqui? Potência em watts, diferença de potencial em volts, resistência elétrica em ohms. A energia elétrica, pessoal, agora ela vai ser obtida pelo produto, ó, energia elétrica vai ser o produto da potência pelo tempo. Vem aqui comigo, vamos pensar aqui. Na aula passada eu mostrei uma tabela para vocês e naquela tabela você viu quais eram os equipamentos elétricos que mais gastavam energia, né? Os mais potentes até os equipamentos menos potentes. Então, na sua casa, com certeza,
vai ter aquele equipamento elétrico que tem uma potência maior, mais watts, né? E outros com baixa potência. Aí você fala assim, ah, professor, então com certeza o equipamento de maior potência vai gastar mais energia. Bom, não é tão simples. A questão é que a energia, olha essa equaçãozinha aqui, ó. A energia, ela é um produto da potência pelo tempo. Então, para eu saber se o equipamento gastou mais, um pouco ou mais ou menos de energia, eu vou ter que fazer uma relação o quê? Multiplicar essa potência pelo tempo que eu estou utilizando, certo? Então, o equipamento, mesmo que ele tenha uma potência alta, mas se eu não utilizar ou utilizar por um curto intervalo de tempo, a energia gasta vai ser pouca. Por outro lado, se eu tenho um equipamento cuja potência é mediana ou inferior e eu utilizo por um grande intervalo de tempo, a energia vai ser maior, tudo bem? Manda na tela. Sendo que a energia elétrica aqui vai ser medida em joules, tá? Unidade da potência elétrica em watts e a unidade do intervalo de tempo em segundos. Olha só, temos aqui uma relação onde eu posso escrever energia elétrica como um produto da potência pelo tempo. Posso também reescrever a potência como uma divisão da energia pelo tempo, ou posso reescrever o tempo como uma divisão da energia elétrica pela potência, tudo bem? Então aqui na verdade é só uma forma de eu reescrever essa mesma equação aqui de três formas diferentes. Aqui eu tenho uma relação da potência, da corrente e da diferença de potencial, onde eu posso escrever ela em função da corrente ou em função do potencial. Ok, pessoal? Agora, olha só, vem aqui comigo. Vou dar um tempinho para você fazer as atividades, tudo bem? Você vai tentar fazer as questões aí, se dedique e daqui a pouquinho a gente volta. Opa, acabou o tempo, hein? Foi rápido. E aí, conseguiu fazer a questão ou as questões? Vamos lá fazer a correção delas no passo a passo, pessoal. Primeira questão, um aparelho elétrico, ó, submetido a uma diferença de potencial de quanto? 12 volts, né? 12 volts. É percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 3 amperes. Nessas condições, ela dissipa, né? Qual é a potência que ela vai dissipar? Bom, vamos identificar aqui. Olha só, a equação que eu vou utilizar é essa aqui, ó. Potência é igual a corrente elétrica pela diferença de potencial. Aí eu tenho que identificar, antes de qualquer coisa, o 12 é a minha diferença de potencial, porque é 12 volts, né? O 3 é a minha corrente, ó, é 3 amperes, ok? Ah, professor, agora que eu identifiquei a diferença de potencial e identifiquei a corrente, tá fácil para encontrar a potência, tudo bem? Então vai ser assim, 3, o valor da corrente, multiplicado por 12, que é a diferença de potencial. Quanto é 3 vezes 12 aqui, ó? 36 watts. Não esquecer da unidade, tá? 36 watts. Isso vai bater com a letra C, tá? De certo. Ok? Próxima questão, pessoal. Um circuito elétrico é construído no simulador FET, tá? Interactive Simulations, pela professora Daisy, aqui, ó. Durante sua aula de física sobre eletrodinâmica. A montagem é composta por uma bateria de 12 volts, olha aqui a bateria, 3 resistores cujas resistências são R1, 12 ohms, R2, 6 ohms e R3, 4 ohms. E fios de resistência desprezíveis, né, como pode ser visto na figura. Então, na figura, tu tem 3 resistores, ó, em paralelo com a sua bateria. A potência elétrica total dissipada será D. Então vamos lá, no passo a passo. A potência elétrica total dissipada vai ser um produto pela resistência equivalente, né, multiplicado pela corrente total ao quadrado. Nesse caso, vamos fazer assim. A corrente total vai ser a soma das correntes individuais, I1, I2 e I3. Para eu saber a corrente individual de cada um deles, eu vou fazer o seguinte. Vem aqui comigo, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui, ó. Bota a figurinha no fundo aqui, cadê? Vamos aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Cada resistor desse aqui está em paralelo, correto? Aqui. Cada resistor desse aqui, ó, está em paralelo, correto? Se eles estão em paralelo, o que eles vão ter em comum? A diferença de potencial.
A diferença de potencial vai ser a mesma em cada um deles. Então, esse de 12 ohms, o de 6, o de 4, ó, todos eles vão ter a diferença de potencial de quanto? 12 volts, tudo bem? Manda na tela. Então, fica assim, ó. A primeira corrente vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência do resistor. Então, a diferença de potencial, 12. Resistência dele, 12. Dá o quê? 1 ampere. A segunda corrente, a diferença de potencial dele, 12, dividido pela resistência desse resistor, que é 6. 12 dividido para 6 dá quanto? Dá 2, ó, 2 amperes. A terceira corrente vai ser a diferença de potencial ali, que é 12, dividido pela resistência do resistor, que é quanto? 4. 12 para 4 dá quanto? 3 amperes. Agora eu sei qual é a corrente individual de cada um deles. Agora eu vou ter que somar, né, para chegar na corrente total. No passo a passo, a corrente total vai ser 1 mais 2 mais 3, que dá o quê? 6, ó, amperes. É a corrente total. Agora, a resistência equivalente, vamos no passo a passo. A resistência equivalente vai ser assim. O inverso da resistência equivalente é igual ao somatório das resistências, do inverso das resistências. Ou seja, eu vou ter que pegar 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre 12, que é o valor do primeiro resistor, mais 1 sobre 6, que é o valor do segundo resistor, mais 1 sobre 4, que é o valor do terceiro resistor. Agora eu vou fazer o quê? Com 12, 6 e 4, MMC, mínimo múltiplo comum. O MMC de 12, 6 e 4, pessoal, dá 12. Aí agora 12 dividido para 12 dá 1, ó, multiplicou por 1. 12 dividido por 6 dá 2, multiplicou por 1, dá 2 aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3 aqui, ó. Agora eu vou somar 1 mais 2 mais 3, dá quanto? 6. 1 sobre resistência equivalente é igual a 6 sobre 12. Quando eu simplificar 6 sobre 12, é uma fração que eu posso dividir todo mundo por 6, né? Todos por 6. 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2, então eu vou ter o quê? 1 meio. Logo, a minha resistência equivalente vai ser de 2 ohms. Portanto, a minha potência vai ser a resistência equivalente pela corrente total ao quadrado. Nesse caso, potência vai ser resistência equivalente 2, a corrente total 6 ao quadrado, né? Vai dar o quê? Pessoal, 72. Tudo bem? Aqui não. Vai ficar assim, 2 vezes 6 ao quadrado. Então, 2 vezes 36, que dá o quê? 72 watts. Isso vai bater com a letra... Vamos voltar aqui. Letra E, 72 watts, ok? Vamos dar sequência. Questão 3. Um chuveiro elétrico está instalado numa casa onde a rede elétrica é de 110 volts. Um eletricista considera aconselhável alterar a instalação para 220 volts e utilizar um chuveiro de mesma potência que o utilizado anteriormente. Com isso, o novo chuveiro vai o quê? Letra A, vai consumir mais energia? Será? Vai consumir menos energia elétrica? Será percorrido por uma corrente elétrica maior? Será? Será percorrido por uma corrente elétrica menor? E dissipará maior quantidade de calor? Vamos ver. Como a equação aqui que relaciona potência, corrente e diferença de potencial está aqui, ó. Quando eu isolar a corrente elétrica, eu vou ter que a corrente elétrica é a potência dividido pela diferença de potencial. Como ele está falando que a potência é a mesma, ó, utilizar um chuveiro de mesma potência, ó, mesma potência. Então o P não vai ser alterado. A única coisa que vai mudar vai ser a diferença de potencial U. Como ele vai passar de 110 para 220, ele está aumentando a diferença de potencial. Logo a corrente vai ser o quê? Vai ser menor, tá? Então, aumentou a diferença de potencial, a corrente vai ser menor. Por isso aqui, ó, será percorrido por uma corrente elétrica menor, letra D, pessoal. Tudo bem? Vamos seguindo. Questão 4. Uma lâmpada LED, né, diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45, produz a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução da potência consumida ao ser substituída a lâmpada incandescente pela lâmpada LED? Então, olha só, essa é uma questão que dá uma... Volta aqui, vem aqui comigo. Vem comigo aqui. Vamos lá. Essa é uma questão que dá uma análise interessante.
A questão traz o LED, que é uma lâmpada mais recente, mais moderna, com aquela lâmpada antiga, a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente vai ter 60 watts, vai gastar mais energia, vai dissipar mais calor, é isso? A lâmpada LED, ele vai o quê? Vai causar a mesma iluminação, mas gastando menos energia. A ideia é essa, entende a comparação? Então a questão pede para você comparar a potência, o gasto de uma com a outra, tudo bem? Manda na tela. Então fica assim. A potência do LED vai ser o quê? 0,45 multiplicado por 12. Por quê? Vamos aqui no enunciado. 0,45 é a corrente dele e 12 é a diferença de potencial. Então aqui eu tenho, ó, corrente, né? Diferença de potencial, 12. Ok. Multiplicou 0,45 por 12, você vai ter que a potência do LED é de 5,4 watts, certo? Agora a redução vai ser de quanto? A lâmpada incandescente, 60 watts. A lâmpada LED, 5,4 watts. Fez aí uma subtração, teve uma redução de 54,6 watts, ok? Ou seja, economizou energia, né? Aqui, ó, letra A, economizou energia. Usando lâmpada LED, você iluminou ali igualmente, tão bem quanto, e gastou menos energia, porque teve uma redução. Vamos lá, pessoal, Enem, se liga no Enem, vamos continuando. Questão 5. As companhias de eletricidade geralmente usam medidores calibrados em quê? Quilowatt-hora, tá? Se você olhar a sua conta de luz lá na sua casa, vai estar em quilowatt-hora. 1 quilowatt-hora representa o trabalho realizado por uma máquina desenvolvendo potência igual a 1 kW durante 1 hora. Numa conta mensal de energia elétrica de uma residência com 4 moradores, lê-se, né, entre outros, os seguintes valores. O consumo foi de 400 kWh e a pessoa está tendo que pagar R$150, tá? Então chegou lá, o cara está tranquilo em casa, chegou a conta de luz dele, ó, chegou a conta de luz dele, ele viu isso aqui, ó, na conta de luz. 400, quanto que eu gastei? 400 kW de energia. Aí ele, beleza, quanto que eu vou ter que pagar? Quanto que eu vou ter que pagar? R$150. Ok. Quanto será que ele está pagando aí por cada quilowatt? Tá caro? Tá barato? Vamos na questão. Cada um dos quatro moradores toma um banho diário de um de cada vez, né? Num chuveiro elétrico de 4 kW. Então a potência do chuveiro, 4 kW, ok. Se cada banho tem duração de 10 minutos, então cada um está tomando um banho de 10 minutos, o custo final de um mês, ele está considerando um mês de 30 dias, tudo bem? Porque você vai ter meses de 31, de 29, mas aqui é um mês padrão de 30 dias. Então o custo final, né, de um mês de energia consumida pelo chuveiro será aí você vai chegar na alternativa, vamos calcular. Então vamos lá. A energia gasta pelo chuveiro em 30 dias vai ser dado por... Primeiro, vamos analisar o seguinte. O chuveiro tem potência de 4 kW. Ok. Qual é o tempo? 4, né? Vezes 10, vezes 30. Tá? Então são 4 pessoas, 10 minutos, 30 dias. De novo, 4 pessoas tomando banho, cada uma tomando banho por 10 minutos e são 30 dias. Logo, você multiplicou 4 vezes 10 vezes 30, 1.200 minutos. Mas aí a gente vai trabalhar o quê? Em minuto ou em hora? Vamos trabalhar em hora. Como uma hora é 60 minutos, x horas equivale a 1.200 minutos. Fazendo essa relação, você vai concluir, ó, qual foi o tempo, então, durante um mês? 20 horas utilizando o chuveiro. Falou, caramba, professor, 20 horas é muito tempo, né? Mas é porque é durante um mês. Então, olha só, ficou assim. O gasto de energia foi de 4 kW multiplicado pelo tempo, 20. 4 vezes 20 dá quanto? 80 kWh. Então, durante um mês, eles gastaram 80 kWh. Agora, mas ele quer saber isso aqui? Não, ele quer saber quanto custou, qual foi o custo. Aí agora, vamos fazer uma relação matemática simples aqui, ó. Se 400 kW ele gastou R$150, 80 kWh gasta quanto? Faz uma regra de 3, né? Multiplicação de meios extremos, ficou o quê? 400 vezes x, 400x, igual 80 vezes 150, tá aqui, ó. Agora, 12.000 dividido para 400, ok? Isso deu quanto? R$30. Então, o custo foi de quanto? R$30. Letra D. Bom, o pré-requisito aqui, pessoal, para vocês assistirem a videoaula, né?
Física, Geradores Elétricos, duração de 10 minutos e 45. Tudo bem? Bom, essa foi a nossa aula de revisão, né, de conteúdos referente à potência elétrica. Espero que vocês tenham gostado, tenham acertado as questões, tudo bem? E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.